Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora a Estação Esportiva, uma produção do estudante de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Paulo Emílio de Medeiros, hoje acompanhado do Fabrício Vera. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paulo. E no programa de hoje você confere um boletim sobre o gol marcado por Branco na Copa do Mundo de 1994. No último episódio do quadro A Copa do Mundo, vamos acompanhar mais um terceiro boletim sobre o Brasil. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais para você na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar falando sobre o Goiás. O Esmeraldino venceu o duelo de ontem contra o Londrina por 3-1, no Estádio do Café. Com o resultado, o Alviverde chegou a 11 pontos e no momento está fora da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. A equipe goianiense contou boa parte do tempo com um jogador a mais em campo. O volante Silvio, do time catarinense, foi expulso aos 26 minutos da segunda etapa, depois de tomar o segundo cartão amarelo. Os gols do time da capital goiana foram marcados por Carlos Eduardo 2 vezes e Lucão. Já quem marcou para o Londrina foi Felipe Marques. Pois é, Fabrício, mas mesmo com a saída momentânea do Z4, o Goiás se mantém atento às oportunidades de mercado. O discurso da diretoria é que o Verdão ainda precisa de reforços para o decorrer da competição. Exatamente, Paulo. E um desses nomes especulados no Alviverde é o atacante André Lima. O jogador atua pelo Vitória, clube que disputa atualmente a Série A. Uma curiosidade é que tanto o Leão quanto o clube goianiense se encontram em 15º colocado em suas respectivas divisões. No elenco atual do Verdão, tem 3 opções de atacantes, que jogam centralizados na grande área. Júnior Viçosa, que está fora de combate desde o confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil, Jacó e Lucão, o atual titular. A vitória do Esmeraldino contra o Londrina foi a terceira seguida do clube na capital goiana. Nas últimas 4 rodadas foram 3 triunfos, que gera um clima de euforia nos bastidores da equipe. Segunda vitória seguida. Pois é, Fabrício, mas mesmo com a vibração trazida pela fase positiva de seu time, Ney Franco reitera que o conjunto campeão do Campeonato Goiano deve manter os pés no chão. O treinador ainda evita falar sobre um possível acesso do Goiás para a Série A. O técnico acredita que se o time mantiver o crescimento durante o campeonato, a equipe vai se aproximar naturalmente do G4. O próximo compromisso do Alviverde é apenas daqui a 8 dias. Não que o Goiás seja um time velho, mas na quinta-feira que vem, o Esmeraldino vai enfrentar a Juventude no estádio Serra Dourada às 9h30 da noite. Bora, Paulo, vamos falar agora sobre o Vila Nova. Neste sábado, o Tigrão vai enfrentar o Atlético no estádio Serra Dourada, às 6h30 da noite. E o Clássico Goiano vai ser transmitido pela Rádio Universitária. Exatamente, Fabrício. Você vai poder acompanhar todas as emoções desse confronto com a equipe do Doutores da Bola. Sintonize nos 870 do seu rádio ou entre pelo nosso site, a partir das 6 da noite, para saber tudo sobre o duelo. O Atlético tem um dos melhores ataques da competição, com 18 gols marcados. Perguntado sobre a dificuldade de marcação que o time vai enfrentar, o zagueiro Diego Jareta se mostrou confiante com a sua equipe. Claro que quando você joga com grandes ataques, o seu grau de concentração ele tem que ser maior. E isso faz com que a gente também desempenhe o melhor papel. Então eu fico feliz, sem dúvida alguma, por novamente enfrentar uma grande equipe com o segundo melhor ataque. E espero repetir como a gente fez com o Fortaleza, né? Eu digo no meu setor mesmo ali, a gente ser seguro, eficiente, para que a gente possa anular todas as chances deles e ter o maior nível de concentração, né? Muito alto, para que a gente não possa ser pego de surpresa e podemos continuar aí, né? Se
mantendo a melhor defesa do campeonato. O Colorado está sofrendo recentemente uma grande pressão por vitórias. Já fazem 6 rodadas que o Vila não consegue sair com um triunfo, e o time busca reencontrar a boa fase diante do Dragão. O Vila Nova se encontra na 7ª colocação da Série B com 15 pontos. Com a possível vitória sobre o Atlético, o Tigrão pode atingir os 18 tentos, e com uma combinação de resultados específicos, pode terminar a rodada no G4. E vamos finalizar falando sobre o Dragão. Após a derrota para o Figueirense no final de semana, o rubro-negro se encontra na 13ª colocação com 12 pontos. Exatamente, Paulo. O Atlético perdeu em casa para o Alvinegro Catarinense por 4-3 no Estádio Olímpico. O próximo duelo do clube vai ser o clássico contra o Vila Nova. A partida vai acontecer no estádio Serra Dourada, porém dessa vez o Dragão vem como visitante. Pois é, Fabrício, e seguindo a tendência recente dos clássicos goianienses, a partida vai ser com torcida única. Como o mando de campo é do Tigrão, o rubro-negro não vai ter suas cores representadas na arquibancada do Serra Dourada neste sábado. Os dois clubes fizeram um acordo para que cada turno uma equipe pudesse levar seus torcedores para o estádio. Sendo assim, no segundo confronto das equipes na Série B, vai ser a vez do Atlético atrair sua torcida para o confronto. Por fim, o rubro-negro campineiro apresentou o volante Pedro Bambu na tarde desta quarta. O jogador retorna ao clube após rescindir seu contrato com o Goiás no início da semana. O Atlético postou um vídeo em suas redes sociais, onde o meio-campista comentou sobre a sua volta e contribuição para a equipe. Eu volto com mais experiência, vou voltar para ajudar. Sou mais um, vim para somar. Não sou eu que vou resolver os problemas do clube, mas todos nós estamos aqui agora. Porque tem um grupo bom, tem um elenco muito bom, o time está encaixado. Então com isso a gente vai poder fazer o nosso trabalho bem feito. Eu acho que quando eu saí daqui tive um bom aprendizado por onde eu passei. A gente viu como é. Espero que eu possa contribuir. Eu venho para cá para contribuir junto com o grupo e ajudar os meus companheiros. O atleta de 31 anos teve uma passagem pelo Dragão entre 2013 e 2016. Em 2017 foi para o Goiás, onde não se firmou em 68 jogos, e retorna agora para a equipe onde realizou 139 partidas. Um gol para a história. Em clima de Copa, a Estação Esportiva relembra um dos gols fundamentais para o título do Brasil na Copa de 94. Relembre agora o gol de falta de Branco nas quartas de finais contra a Holanda em um gol para a história de hoje. Copa do Mundo chegando por aí e é impossível não se lembrar das conquistas do Brasil para se inspirar no sonho do Hexa este ano. Um dos títulos marcantes da nossa seleção em Copa do Mundo foi o tetracampeonato de 94. O jogo da final histórica contra a Itália só foi possível pelas vitórias anteriores, e o embate, que foi teste para o cardíaco, foi a partida contra a Holanda nas quartas de final. O personagem do jogo foi o então coadjuvante no meio de estrelas como Tafarel e Romário, o lateral esquerdo Branco. Ele começou a Copa na reserva de Leonardo e ganhou a vaga após o jogador dar uma cotovelada em Tab Ramos, jogador dos Estados Unidos, no jogo das oitavas de final. Leonardo foi expulso, tanto que Ramos sofreu uma lesão no crânio pela força do gol. Apesar de ter ficado com 1 a menos, o Brasil passou pelos americanos por 1-0 com gol de Bebeto. Depois disso, Branco começou como titular contra a Holanda. Tudo parecia tranquilo para a classificação do Brasil para as semifinais, já que a seleção começou o jogo ganhando por 2-0, com gols de Romário e Bebeto. Mas nunca podemos duvidar da Holanda. A seleção que não estará na Copa da Rússia foi atrás do prejuízo e igualou o placar em 2-2. Beckham e Winter foram os autores dos gols holandeses. A situação do Brasil era dramática, tudo se encaminhava para a prorrogação, até que Branco mudou a história do jogo. Faltando 10 minutos para acabar, Branco avançou pela esquerda, dividiu a bola com Overmars, até que foi derrubado pelo jogador holandês. A falta foi perto da área e Branco fez questão dele mesmo bater. O lateral friamente bateu uma bomba em direção ao gol da Holanda. A bola passou por Romário, que se esquivou e deixou a bola morrer nas redes dos adversários, carimbando a passagem do Brasil para as semifinais. Os detalhes desse gol marcante na campanha de 94
Você confere agora na voz do narrador Osmar Santos. Pode sair o terceiro brasileiro em branco, capricha garotinho, alô Sérgio Bastos, alô Chico Rolha, alô Souza, garotinho, olha o Brasil com falta branco, ele pega muito bem, atenção, Esperança é branco, grande raça de branco, rifa na sulipa, cima da gorduchinha pro gol! Precisa ter isso na determinação. E ele pegou e bateu e fez o gol brasileiro. Branco para o Brasil para liquidar uma partida dificílima. Brasil 3, Holanda 2 no placar. Passa à frente o Brasil em bola parada. Branco que entra quando todo mundo criticava. Branco entra para decidir o jogo aos 36 do segundo tempo. Branco explode a torcida brasileira. Vai garotinho, vai mancar outra vez. A Holanda tenta chegar na bola recuada para Tafarel. Na Globo, futebol show. O Tento manteve Branco na seleção principal e ele esteve entre os titulares na semifinal contra a Suécia, onde o Brasil venceu por 1-0 com gol de Romário. E na final emocionante de 0-0 contra a Itália, que o Brasil venceu por 3-2 nos pênaltis. Em uma entrevista muitos anos depois do jogo, Branco admitiu que cavou a falta. Segundo ele, deixou o atacante da Holanda para trás com uma mãozada, correu em diagonal usando a perna de apoio, o que o fez cair. O juiz então marcou. Gaúcho de Bagé, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o branco, era jogador do Fluminense na época. Depois passou por Corinthians, Flamengo, Internacional e encerrou a carreira no mesmo Fluminense, 4 anos depois de entrar para a história com esse gol de falta. Texto de Cláudio Augusto na voz de Mariana Siqueira para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva. O horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 43 minutos. Brasileirão. A 12ª rodada do Brasileirão começou ontem com os embalos entre paulistas e baianos. O São Paulo recebeu o Vitória no Morumbi e não tomou conhecimento. Derrotou os visitantes por 3-0. O tricolor venceu com 2 gols do meia Nenê, que não decepcionou no Cartola com quase 19 pontos, e um de Everton. Já pelo lado do Vitória, houve muitas reclamações por conta da expulsão do meia Iago. E hoje mesmo temos mais partidas, começando com o América Mineiro, que recebeu a Chapecoense. O jogo acabou agorinha, com o placar de 0-0. Com o resultado, ambas as equipes ainda ocupam o meio da tabela. Daqui a pouco, na casa das 7 da noite, logo após a Estação Esportiva, o Maracanã vai ser palco de Fluminense e Santos, 2 equipes que não passam por uma boa fase no Brasileirão. O Fluminense busca se recuperar depois de 3 derrotas consecutivas. Para isso, conta com gols do atacante Pedro. Já o time santista busca reação, com um grupo de jovens prodígios liderado pelo atacante Rodrigo. Às 7h30 da noite, o Cruzeiro segue em busca do G6, e para isso vai até Curitiba, onde enfrenta o vice-lanterna Paraná Clube. O duelo vai acontecer no estádio Dorival de Brito. Se a equipe paranaense vencer, pode sair do Z4, e no caso do Santos, Atlético Paranaense e Bahia percam nos seus confrontos. Já o Cruzeiro, se ganhar, vai causar um tremor na faixa de classificação para a Liber. E outro duelo pela parte de cima da tabela, também no mesmo horário, vai ser Sport e Grêmio. Para a partida, o tricolor gaúcho vai ter 11 desfalques, incluindo os atacantes Luan e Everton, o zagueiro Kahneman e o meia Maicon. Já o Sport quer continuar a sua campanha de destaque na Série A, com o sonho de entrar no G6. Para isso, o técnico Claudinei Oliveira vai contar com o atacante André, ex-tricolor gaúcho. Na hora da janta, às 9 da noite, o Botafogo vai receber o Atlético Paranaense. O Fogão busca voltar a vencer após 2 derrotas seguidas. Para isso, enfrenta o ameaçado Atlético de Fernando Diniz, que joga bonito com seu tic-tac, mas não consegue vencer jogos. Ainda por esse horário, o provisório líder do campeonato, o Flamengo, recebe o Palmeiras. O duelo pode ser considerado o principal jogo da rodada, envolvendo 2 equipes que estão na luta pelo título. O Flamengo é o líder isolado. A equipe precisa vencer o confronto direto para não dar o cheiro aos adversários.
Já o clube paulista precisa impedir o rubro-negro e para isso conta com a grande fase do atacante William Bigode. Para fechar a 12ª rodada, às 9h45, os últimos 3 jogos que fecham esse remessa de jogos. Começando com o Atlético Mineiro, que recebe o Lanterna Ceará, no Mineirão. E para esse jogo, muitos cartoleiros esperam de Roger Guedes uma boa pontuação, já que ele foi o mais escalado da rodada. E pelo cearense, o torcedor alvinegro cria esperanças para a partida, após o empate contra o Palmeiras na última rodada. Ainda pelo mesmo horário, outra equipe ameaçada pelo rebaixamento vai jogar. O Bahia tem pela frente o Corinthians de Osmar Loss, equipe que está sem vencer nas últimas 3 partidas. Por fim, o Internacional de Porto Alegre vai receber no Beira-Rio o Vasco da Gama. E para o duelo, o Colorado não vai contar com o goleiro Danilo Fernandes, por conta de uma concussão sofrida. Já o Cruz Maltino quer embalar após vencer na estreia do técnico Jorginho. E ontem também foi dia de Série B, com 3 jogos pela 11ª rodada. A etapa começou na segunda, com o empate de 1-1 entre o Juventude e Curitiba no Alfredo Jaconi. O Curitiba saiu na frente com um gol de Guilherme Parede, mas o Juventude empatou com Fred, zagueiro ex-Goiás, que marcou com a cobrança de falta. O jogo ainda teve uma polêmica envolvendo um suposto pênalti por um toque de mão do meia Ian Sacê do Coxa. O Goiás venceu o Londrina fora de casa por 3-1, com 2 gols de Carlos Eduardo e um de Lucão para o Verde. Já Felipe Marques marcou para os donos da casa. Com o resultado, o Verde chega à 2ª vitória seguida na competição. Em Floripa, o Figueirense comemorou 97 anos da melhor maneira possível, com uma vitória. O alvinegro bateu o Sampaio Corrêa em casa por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Nogueira. E amanhã, o Guarani recebe o São Bento de Sorocaba, no Brinco de Ouro da Princesa às 9 da noite. E o Bugre não vai poder contar com o seu principal jogador, o meia Nazário, que está lesionado. Já o São Bento conta com a boa fase do goleiro Rodrigo Viana para obter a vitória. Na sexta-feira temos mais 3 jogos, lembrando que a Série B não para durante a Copa do Mundo. O líder da competição, Fortaleza, vai receber no seu Castelão, às 7h15 da noite, a equipe do Brasil de Pelotas. No mesmo dia, às 8h30, o Lanterna Boa Esporte recebe o embalado Avaí. O jogo acontece em Varginha. A equipe mineira tem como esperança de gols o atacante William Barbie e a Havaiana tem Rodrigão como goleador. Mais tarde, às 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, o vice-lanterna CRB recebe a Ponte Preta. Para o confronto, o time potiguar não deve contar com o experiente meia Cleiton Xavier. Já a Ponte Preta vem de 2 vitórias consecutivas e para o confronto a equipe de Campinas busca quebrar um jejum. A Macaca busca seu 3º triunfo seguido, feito que não acontece desde julho do ano passado. Então, Paulo, no sábado vamos ter clássico goiano. Vila Nova e Atlético vão duelar no Serra Dourada, às 6h30 da tarde. E essa partida vai ter transmissão da equipe Doutores da Bola, a partir das 6 da tarde. Para finalizar a rodada, nos últimos 2 jogos do sábado, na Arena Barueri, o Oeste recebe o Criciúma às 7 horas da noite. Logo mais tarde, às 9 da noite, o Paysandu vai receber o embalado CSA do atacante Walter no estádio do Curuzu. A Copa no Mundo. Paulo, é amanhã. Depois de 4 anos de espera, chegou o momento de torcer pelo Brasil mais uma vez. De vibrar, torcer e empurrar o time, mesmo que seja uma distância muito grande da Rússia. Finalmente, Fabrício, o Mundial da Rússia vai começar. O Estação Esportiva já está no clima há 2 meses, desde que estreou a Copa no Mundo. O objetivo do quadro é trazer as histórias, curiosidades e, é claro, o bom futebol de todos os países que vão participar do Mundial. E já foram no ar 31 episódios e meio, digamos assim. Exatamente, Fabrício, porque o capítulo de número 32 foi dividido em 3. O país da vez, adivinha, o Brasil. E hoje é o dia de entrar na última parte sobre a história do futebol do nosso país. A Copa do Mundo começa amanhã. Em contrapartida, o quadro A Copa no Mundo chega ao seu último episódio hoje. Então saboreie, delicie-se com o último episódio do boletim da série da voz de Daniela Versiani e Tandara Reis. Depois do vexame na última Copa do Mundo, o torcedor ficou desconfiado e até mesmo pessimista em relação ao futebol brasileiro. No entanto, Tite, aos poucos, foi reconquistando o carinho e a confiança do torcedor. Depois da Rússia, que é o país sede, o Brasil foi o primeiro país a se classificar para o Mundial. A seleção canarinho garantiu a classificação com muita antecedência, em março de 2017.
com 4 rodadas antes do fim das eliminatórias. Além disso, após vencer o Equador na 15ª rodada, os comandados de Tite asseguraram também a primeira colocação das eliminatórias sul-americanas. Após 10 convocações, 64 jogadores testados e muitas avaliações feitas cuidadosamente. No dia 14 de maio, Tite anunciou os 23 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Goleiros Alisson, Roma, Cássio, Corinthians, Ederson, Manchester City. Defensores, Danilo, Manchester City, Jeromel, Grêmio, Felipe Luiz, Atlético de Madrid, Marcelo, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Miranda, Inter de Milão, Fagner, Corinthians, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Fred, Shakhtar Donetsk, Paulinho, Barcelona, Felipe Coutinho, Barcelona, Renato Augusto, Beijing, tá boa a velocidade assim? William, Chelsea. Atacantes Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Com os nomes definidos, Tite conta agora com um trunfo valioso. Pela primeira vez desde que assumiu a seleção brasileira em 2016, o treinador vai ter tempo para trabalhar com esse grupo. Como sempre, alguns nomes foram contestados pelo torcedor brasileiro. Afinal, no Brasil, todo mundo é técnico de futebol. O craque Zico falou sobre a convocação de Tite. Vamos ouvi-lo. Meio campo, Paulinho, Fernandinho, Casemiro, Fred, Coutinho, Renato Augusto, William. Talvez aí o que muita gente possa falar alguma coisa a respeito do Fred. Assim como no ataque, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Tyson e Douglas Costa, você tira o Tyson aí, no mais era tudo pule de 10. No meu caso, é lógico. Eu preferia, no lugar do Fred, o Arthur do Grêmio. E no lugar do Tyson, o Luan. Mas esses dois não jogaram com ele. O Arthur, quando estava para ser lançado, acabou que machucou. Então, não teve essa oportunidade. O Luan, talvez, não se encaixe dentro daquele jogador de velocidade, porque ele tem ali o Neymar, que sai para um lado e tal, que arma. O William, tem o Coutinho, tem o próprio Firmino, que sai um pouco. Então, eu acho que o Luan ficaria como a 5ª opção, mas eu penso no Luan para 2022. E outra coisa também, você podia ter aí, pensando mais à frente, novatos como o Vinícius Júnior, o Paquetá, o Paulinho, que era do Vasco, que agora foi vendido também. Então, eu acho que nós temos muitos jovens e, a meu ver, poderia ser também aproveitado. Se ele tivesse escolhido, eu gostaria de ver. Vale lembrar que dias antes da convocação, a seleção teve uma baixa. O lateral direito Daniel Alves sofreu uma lesão na final da Copa da França, que disputou pelo Paris Saint-Germain, e vai ficar 6 meses fora dos gramados. Ídolo do torcedor brasileiro, Daniel recebeu inúmeras mensagens de apoio e retribuiu todo esse carinho com a seguinte mensagem. E eu queria dizer, galera, que se vocês tiverem que ficar com alguma coisa minha, que seja com a minha alegria, que seja com a minha vibe, que seja com a minha loucura, pode ser que meu ego esteja um pouco sentido, mas minha alma está em paz, porque eu tentei fazer sempre o meu melhor e confio muito nesse grupo, porque esse grupo sempre dá o melhor de si quando se junta, quando trabalha, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Vamos ficar na torcida, não podemos sair dentro ajudando, mas vamos ficar na torcida desde fora, e eu espero que vocês estejam em paz, eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem e eu acredito que é só assim que eu vou conseguir recuperar. Valeu? Um abração a todos. Aos 35 anos, o jogador disputaria sua 3ª Copa do Mundo. Dani foi capitão da equipe nos amistosos de maior peso e era um dos homens de confiança do treinador, além de ser titular absoluto na lateral direita. Mas se Daniel Alves não vai se recuperar a tempo de disputar o Mundial, o atacante Neymar segue em processo de reabilitação após uma cirurgia no pé direito. Evoluindo dia a dia, a comissão técnica prevê que o jogador atinja o auge do seu condicionamento físico e técnico nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes da estreia no Mundial, a seleção vai encarar 2 amistosos. O primeiro contra a Croácia no dia 3 de junho e o segundo contra a Áustria no dia 10 de junho. No dia 17, a seleção entra em campo contra a Suíça para dar o início da caminhada em busca do Hexa. Sonho do Adenor, do Neymar
sonho de milhões de brasileiros. Todo mundo, vamos juntar o mundo todo pra bater, juntos vamos. Giro esportivo. Nós do Estação Esportiva já estamos em clima de Copa, mas não podemos negar nossa queda por outros esportes. E falando em queda, o giro de hoje começa trazendo o resultado da quarta etapa do Circuito Goiano de Jiu-Jitsu. E novamente o favoritismo se confirmou, viu, Paulo? A equipe Gracie Barra repetiu a dose da segunda e da terceira fase e arrematou mais uma parte da competição. Desta vez, as lutas tiveram como sede o Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, localizado aqui na capital. Pois é, Fabrício, em tatame goianiense, os vencedores fizeram 421 pontos. Em segundo veio o GF Tino, que conseguiu uma pontuação de 349 tênis. Fechando o top 3, o Nova União fez 183. Só para lembrar, a premiação dessa quarta etapa variou de 200 até R$1.000. Ainda falando do Clube da Luta, a delegação goiana de Taekwondo ficou em segundo lugar geral no Campeonato Brasileiro da modalidade. Isso mesmo, Fabrício. Os nossos representantes conquistaram 17 medalhas no torneio disputado entre 7 e 10 de junho. A competição teve como sede a cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Entre os goianos que conseguiram o ouro em suas categorias, podemos listar 5. D'Angelo Guimarães venceu o Sub-21, enquanto Patrick Cardoso e Rafael Magalhães atingiram o auge no juvenil. Nathan Galvão e Vitor Gabriel foram os melhores na faixa infantil. A Copa do Mundo vai começar amanhã e aqui na Universitária vamos acompanhar diariamente tudo sobre o torneio. A partir dessa quinta, o Estação Esportiva vai virar o Estação Rússia. A partir de amanhã teremos o Estação Rússia. Fique por dentro de tudo que acontecer durante o dia na Copa do Mundo de 2018. Acompanhe os destaques dos jogos, os debates e as apostas para as partidas seguintes. Além disso, vamos relembrar momentos históricos do campeonato na Copa Retrô. E você pode conhecer um pouco mais sobre os craques de cada seleção no quadro Perfis. De segunda a sexta, não perca das 6h30 às 7 da noite aqui na Rádio Universitária. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. São 6h58 aqui na Universitária e chega ao fim a Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 13 de junho de 2018. A apresentação foi minha, Paulo Emílio de Medeiros, e quem me acompanhou foi Fabrício Vera. Produções e reportagem, Augusto César, Cláudio Augusto, Daniela Versiani, Fabrício Vera, Mariana Siqueira, Paulo Emílio de Medeiros. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique, Murilo Cavalcante e Sandro Alves. A Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar uma mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail ou ligar para 3521 1936. Uma boa noite para você, ouvinte, uma boa noite para você, Paulo. Boa noite, Fabrício. Boa noite para você, ouvinte. Amanhã, às 6h30 da tarde, começa o Estação Rússia, programa especial da Copa do Mundo. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária.